Manuel Gomes da Conceição Homem nasceu em Cabinda 24 de novembro de 1979. Foi de 2020 a 2022 Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e da Comunicação Social. Desde 16 de setembro de 2022, o Governador da província de Luanda. Faz hoje precisamente 8 meses que está na liderança da província mais populosa do país, tem quase um terço da população do país e é a pessoa com quem nós vamos conversar aqui no Entrevistas NJ. Boa tarde, Sr. Governador. Muito obrigado por ter sido o nosso convite e ter recebido aqui nesta sua casa. Sejam bem-vindos. Aliás, são todos de Luanda e, por isso, estamos todos em casa. Portanto, Luanda é para todos nós. Portanto, sejam bem-vindos também ao GPL. Luanda precisa de nós e precisa de si. O slogan é Luanda precisa de ti. Foi o slogan utilizado, assim, começando já no balanço de 18 meses. Sim, era preciso engajar os cidadãos, era preciso criar uma motivação para que todos pudessem perceber que não era só do governo a responsabilidade de fazer de Luanda um lugar onde todos temos o desejo que ele seja um lugar agradável. Portanto, era a responsabilidade de todos e é um pouco por este caminho que estamos a apelar aos cidadãos para esta responsabilidade coletiva. É um envolvimento, é uma governação inclusiva, quer dizer. Desde o princípio temos nos pautado por reafirmar que a nossa governação tende para princípios da abertura, do diálogo, da convivência e, sobretudo, da oportunidade de poder também ouvir os cidadãos e perceber quais são os seus anseios e daí poder planificar e agirmos em função dessa expectativa que os cidadãos têm da governação da província de Luanda. Em relação ao cargo de governador de Luanda, tem-se dito que é um cemitério de governantes, devido à complexidade da própria governação, motivada também, sobretudo, pelos interesses vários que residem em Luanda. Como é que reagiu quando foi informado que iria para exercer o cargo de governador de Luanda? Eu sou um soldado e enquanto for um soldado, estamos sempre disponíveis para missões. Portanto, quando me foi feito este convite para dirigir a província de Luanda, encarei-o como um desafio a que o soldado deve, no cumprimento de uma missão, encará-lo com a responsabilidade, o dever, o comprometimento e a lealdade de quem confiou essa missão. Portanto, e viemos para essa missão e dissemos-lo no nosso primeiro discurso, quando chegamos à província, de que devíamos quebrar a mística de considerar de que Luanda era um cemitério para os governantes. Portanto, vamos fazer o nosso trabalho com a maior naturalidade, esperando que, de facto, depois, no final deste exercício, os cidadãos e de toda a província possam compreender aquelas que foram as nossas realizações e as nossas frustrações, eventualmente, se existirem. Mas não tem receio de ser uma dessas vítimas desse cemitério? É um risco que corre? Não digo que seja um risco. Governar Luanda precisa, naturalmente, de capacidade, precisa de estar comprometido com a causa. Portanto, não considero Luanda efetivamente um cemitério de governantes. Para mim, Luanda é o maior desafio que quem quer ser político deve ter. Portanto, porque aprende-se muito. E é verdadeiramente uma escola para a política, para a governação e, sobretudo, também para a forma de se lidar com as pessoas. Portanto, não acho estranho essa afirmação e, na nossa ótica, estamos a fazer o nosso trabalho. Isso resulta também da experiência do facto de muitas vezes os governadores de Luanda carregam assim, o sucesso ou insucesso da governação central. Muitas vezes é atribuída a eles as responsabilidades. Está ciente disso? Não iremos fazer essa comparação porque a nós temos um objetivo, temos metas, temos os desafios que são da responsabilidade do governo provincial de Luanda e é a estes que estamos focados. Portanto, a avaliação do nosso trabalho deverá, certamente, os munícipes residentes na província de Luanda deverão fazer
em função daquilo que é o nosso plano de realizações. Portanto, a avaliação do cômputo geral da governação do país é feita a outro fórum, a outro nível, né? Mas, por exemplo, Bento Bento, que foi governador, foi seu antecessor, já, dos seus antecessores, que também passou pela governação de Luanda, havia desabafado numa mediática intervenção sobre a presença de muitos quadros da elite castrense em interesse em Luanda e que, no seu entender, criava entraves à governação da capital do país. Um outro antecessor seu, que curiosamente hoje estivesse vivo, faria 43 anos, seja Lúcio Rascova, também por altura de uma visita do Presidente da República ao Palácio da Mutamba, também fez essa reclamação de que vários poderes interferiam na governação de Luanda. Nesses 8 meses de governação, já se deparou com este tipo de embate, de constrangimentos? Um dos primeiros desafios, e que nós temos feito referências para a governação de Luanda, é a questão da capacidade de gerir os diferentes poderes que atuam na província, porque de forma natural, esta é a capital do país, estão aqui os diferentes poderes e é preciso criar harmonia para que todos esses poderes possam funcionar de forma natural. Nós estamos simplesmente a exercer aquilo que é a atuação com base na autoridade do Estado, no que está definido, e não temos sentido objeções de nenhuma das partes em relação à nossa atuação na província de Luanda. Portanto, para mim, continuo a afirmar que as coisas correm-me normal, exercendo as minhas funções nos limites das competências que me foram atribuídas. Mas eles falavam em contrapoderes. Tem a noção que existem contrapoderes à governação de Luanda? O Sr. Governador, em algumas entrevistas à comunicação social, também manifestou algum desagrado por algumas estruturas que funcionam contra aquilo que é legalmente instituído em Luanda. Falo quando visitou a Orla Marítima, fez também visitas em que falou a parte do comércio desregulado que existia em Luanda. Fez esse desabafo. Não, esse desabafo não tem a ver com estruturas que funcionam à margem ou contra aquilo que é a expectativa do governo da província de Luanda. Nós, hoje, devíamos analisar isso noutra vertente. Há um conjunto de valores e fatores que desestruturaram, em alguns casos, o modo de funcionamento das instituições. Hoje temos cidadãos que, de forma isolada, têm comportamentos que desafiam a autoridade do Estado. Avaliado desta maneira, é natural que existam em Luanda também cidadãos que tenham esse comportamento e instituições, cidadãos que estão nas instituições e que criam este comportamento que, de certa forma, desprestigia a atuação dos órgãos do Estado. O que nós temos vindo a fazer é simplesmente assegurar que a autoridade do Estado seja mantida e o cumprimento da lei seja efetiva a todos. Portanto, esta é a nossa linha de atuação e temos conseguido, com isso, criar sinergias para que todas as partes do governo da província de Luanda possam continuar a exercer o seu papel de forma natural. Neste caso, admite que há aqueles que funcionam de forma isolada, a expressão foi sua, e aqueles também que de forma organizada. E sempre que isso existir, nós estamos aqui para garantir que a autoridade do Estado se mantenha. E é nesse sentido que estamos a trabalhar. De forma é que pretende fazer isso? Estamos a fazer, mantendo a lei. Basta isso. Mantendo a lei, permitir que as coisas sejam feitas no cumprimento estrito da lei. E aquilo que não estiver a observar esse princípio não será autorizado, não será aceito. E com base nisso, vamos assegurar que efetivamente as coisas tendam a melhorar para aquilo que é o correto, que é o aceitável e que todos nós, de forma comum, compreendamos que é o caminho certo. Pois. Sr. Governador, há 6 meses o Conselho de Ministros aprovou um programa de intervenção para Luanda no valor de 12 mil milhões de kwanzas. A pergunta que me coloca é se esse dinheiro já está nos cofres do GPL ou continua ainda no papel? O senhor já colocou a mão na massa usando uma expressão? São 12 mil milhões, não, são 12 bilhões. Bilhões. Obrigado pela correção. Mas este valor não é um valor para ser usado no ano de 2023. Isto é um valor planificado para o quinquênio.
Portanto, 2022, 2027. 2027, por um lado. Por outro lado, este valor também inclui uns projetos de subordinação central, ou seja, não são unicamente projetos do governo provincial de Luanda. O governo provincial de Luanda tem praticamente metade deste valor e a outra metade são os projetos de subordinação central. O que é importante esclarecer é que o plano de intervenção para Luanda é, numa primeira fase, a compilação dos diferentes projetos que quer os ministérios como o governo provincial implementam no território da província de Luanda. Foram avaliados, identificados e identificamos também aqueles projetos que são necessários para Luanda e compilamos então o plano de intervenção para Luanda. E este plano é para ser executado nos próximos 5 anos, como dizia. Nesta primeira fase, estamos a dar preferência à implementação das obras paralisadas na província de Luanda, que não são poucas, e em função da disponibilidade orçamental que a província tem para o ano de 2023. E qual é a disponibilidade que tem? Isso que eu queria saber. Tem 12 bilhões no bolo total e queríamos perceber qual é que tem já disponível. Portanto, o orçamento da província de Luanda é público, foi aprovado em sede do orçamento e o que nós estamos a fazer para implementar o orçamento da província de Luanda é, como dizia, olhar para os projetos paralisados, nos diferentes domínios da educação, da saúde, das vias de comunicação, e para assegurar que possamos concluir esses projetos. Muitos desses projetos já foram relançados, digamos, as obras já retomaram e se não tivermos nenhum precalço da disponibilidade financeira orçamental este ano, ainda no próximo ano, teremos obras a finalizar deste conjunto de obras paralisadas. Portanto, é com base nesse critério que estamos a gerir o orçamento para o ano de 2023. Tem dinheiro? Temos dinheiro não está no papel. aprovado. Temos aprovado. Quando fala aprovado, quer dizer o quê? No papel? Eu questionava de saber se tenha, já colocou a mão na massa, se tem o dinheiro em mão. O que é importante perceber é que a disponibilidade financeira é sempre dependente da capacidade que o país tem de arrecadar receitas. Portanto, e o governo provincial de Luanda não é um governo à parte dos outros governos provinciais ou da máquina que o país tem. Em função da dotação financeira que é colocada à disposição do governo provincial de Luanda todos os meses, estamos a executar os projetos. O senhor tem sob sua responsabilidade 1/3 da população do país. O senhor tem quase 10 milhões de habitantes em Luanda. Temos consciência disso e por isso é que Luanda tem sido, digamos, privilegiado em termos de identificação de projetos de grande impacto social nos diferentes domínios, justamente por considerar também que esta é a província mais populosa do nosso país e que, por isso, tem uma situação mais exigente do ponto de vista das questões, quer do nível social, como do nível administrativo. Falou do nível social, chegou à governação de Luanda num período já não tão tenso, no que a gestão do saneamento básico em Luanda diz respeito. Falamos aqui particularmente da crise que se registrou na procura do melhor modelo de limpeza para Luanda, por altura do período crítico, portanto, da sua antecessora. Nesse caso, Joana Lina, muito se falou das dívidas, das duas, muito se falou das dívidas do GPL com as empresas de saneamento. Neste quesito, qual é o passivo financeiro que encontrou? Encontrou outras dívidas com outros fornecedores? Isto é um processo e o GPL continua a ter dívidas deste passivo do saneamento de Luanda, porque, como deve considerar, foram alguns anos em que várias entidades prestaram serviços de saneamento a Luanda e a capacidade financeira de cumprir com estes compromissos nem sempre foi a melhor. Essas dívidas existem, existe um procedimento administrativo
que o Ministério das Finanças orienta para o cadastramento destas dívidas para as dívidas públicas. Ao nível do GPL, o que foi feito foi isso mesmo, foram cadastradas e colocadas à consideração do Ministério das Finanças e da IGAI, que irá avaliar, comprovar e dar seguimento ao cumprimento dessas dívidas. Qual era o valor desta dívida? Portanto, são diferentes contratos. Mas o global, uma média. Não tem uma média precisa, considerando que estes valores globais, nós, inclusive, já encontramos um processo fechado e nós temos empresas que têm dívidas acima dos 10 milhões de dólares, considerando atualmente, equivalentes em kwanzas. Temos empresas que têm dívidas que ultrapassam os 15 milhões de dólares. Portanto, há aqui diferentes pacotes, serviços que foram prestados, mas que, como disse, carecem agora de certificação, de comprovação de que esses serviços foram efetivamente prestados, os comprovativos da sua efetivação, para que depois outros trâmites administrativos possam seguir para o ressarcimento da dívida que o Estado tem com essas empresas. Agora, a questão que se impõe, qual é o modelo, o atual modelo básico, de saneamento básico de Luanda? Foi realizado um concurso há uns anos que permitiu que as empresas vencedoras assegurassem a gestão do saneamento de Luanda. A Elisal venceu o concurso para o saneamento de 7 municípios da província e os restantes municípios, outras empresas, ficaram com concurso. E o modelo que a Elisal adotou foi de também reforçar a subcontratação de outras empresas para, naturalmente, assegurarem esse compromisso, que é um compromisso exigente. E esse modelo está a ser adotado, está a ser aplicado. O que nós fizemos quando chegamos à província de Luanda foi criar um mecanismo de fiscalização e controlo que permita conhecer melhor a atividade de cada prestador de serviço na área de saneamento. E o primeiro princípio da fiscalização é de todos os integrantes do GPL serem eles próprios os fiscais, de partilharem, de informarem onde existem resíduos e onde precisamos intervir, e essa lógica está a criar aqui um maior acompanhamento, um maior e melhor acompanhamento à gestão dos resíduos de Luanda. Hoje temos entidades que fazem o trabalho de fiscalização dos resíduos e que também avaliam a qualidade de prestação dos serviços das empresas que operam neste quesito. E o resultado, penso que está à vista dos munícipes de Luanda. Há hoje uma maior ação no processo de recolha dos resíduos e pretendemos cada vez mais melhorar essa atividade. E quanto é que o governo gasta mensalmente para manter Luanda limpa? Mais de equivalente a 5 milhões de dólares é o que nós precisamos para manter a nossa província limpa todos os meses. Todos os meses. Todos os meses. Outra coisa também, falando disto das empresas, o governador em setembro do ano passado, pouco tempo depois de ser impulsada, quando a sua visita às empresas tuteladas pelo GPL, prometeu resolver os principais problemas delas, sobretudo aquelas relacionadas com as dívidas do Estado. E como é que está esta situação? Eu falo concretamente da Elisal e da ENSIB. Portanto, nós estamos a fazer um programa de reestruturação da ENSIB, que está a permitir que, primeiro, possamos sanear a empresa. Ela hoje é uma empresa bastante deficitária do ponto de vista das infraestruturas, mas o que estamos a fazer, e um dos maiores devedores da própria ENSIB era o governo provincial de Luanda, o que estamos a fazer é, numa primeira instância, resolver este passivo que existe com o governo da província de Luanda, dando a oportunidade à ENSIB de participar de operações cirúrgicas da província de Luanda, onde ela é contratada, por um lado. Por outro lado,
esta reestruturação, quer do ponto de vista organizacional, está a permitir que a ENSIB hoje esteja com maior capacidade de intervenção. Está a intervir muito mais em diferentes municípios e este trabalho vai, de certeza, continuar a dar uma maior estabilidade empresarial que, neste momento, a ENSIB precisa. Em relação à Elisal, é um programa de estabilização econômica da própria empresa que foi já iniciado há cerca de 1 ano e meio, antes mesmo de nós termos chegado ao governo da província de Luanda, e que está a permitir uma reestruturação daqueles que são os grandes desafios que a Elisal tem, portanto, a redução de pessoal excedentário, de fornecedores que efetivamente têm uma qualidade duvidosa na prestação dos serviços que têm, e isso está também a permitir que a Elisal se regenere e se torne uma empresa cada vez mais eficiente. Claro que existem ainda desafios ao nível dessas empresas, mas estamos a dar o primeiro passo para garantir que elas possam sobreviver. Okay. O Novo Jornal sabe e escreveu nas suas páginas que uma das questões constantes nas preocupações do Presidente da República durante a sua governação é a iluminação pública de Luanda e o abastecimento de água potável. Sobre a iluminação pública, há movimentos claros de melhorias, apesar de algumas áreas não terem. Por exemplo, a rua onde está situado o Novo Jornal, no centro da cidade, não tem iluminação pública. Isso é assim uma parte. Mas sobre a água potável, quase pouco ou nada se vê. Sobre isso, gostaria que abordasse essas duas. Portanto, nós, em relação à iluminação pública, e como disse bem, nós temos, neste momento, um programa onde estamos a iluminar várias vias, portanto, a Fidel de Castro, a 230 e várias ruas secundárias e terciárias estão a ser iluminadas neste momento. Estes programas, para além de um programa coordenado com o Ministério da Energia e Águas, temos, ao nível dos municípios, programas específicos de iluminação que foram inseridos quer no PIM, como no âmbito dos programas de melhoria que Luanda está a implementar. E acho que neste quesito é um trabalho que temos que continuar a fazer, de melhoria da iluminação pública, de manutenção destas infraestruturas e também de preservação, porque em alguns casos assiste-se uma degradação destas infraestruturas por parte dos cidadãos, por parte dos automobilistas e que danificam parte dessa infraestrutura ou mesmo roubam essa infraestrutura e criam os problemas que vamos assistindo. Mas estamos empenhados em continuar a trabalhar e garantir que tenhamos maior iluminação pública na província de Luanda. Em relação à água, a água é de facto um desafio que a província de Luanda tem, tendo em conta o seu crescimento populacional e as infraestruturas que foram concebidas para a província no contexto em que ela foi concebida. Existem vários programas estruturantes que irão reforçar a capacidade de distribuição, sobretudo de produção de água na província de Luanda. Refiro-me ao projeto do Bita e a do Quilonga, que vão dar uma maior capacidade de distribuição aos projetos atuais da água que a província de Luanda tem. Estes programas são dirigidos pelo Ministério da Energia e Águas, que está empenhado e coordenado com o Governo Provincial de Luanda para a materialização destes projetos antes mesmo dos próximos 5 anos e, com isso, garantir que a província tenha uma maior produção de água. Mas a produção de água, como deve calcular, não chega. Nós temos que conseguir ter uma rede de distribuição de água mais eficiente e que consiga acompanhar o desenvolvimento que a província assistiu de crescimento populacional. E, neste sentido, em articulação com as administrações municipais, nós estamos também a desenvolver projetos de distribuição, de redes de distribuição de água. Claro que as pessoas querem que esse precioso líquido
chegue com mais rapidez, o mais rápido possível às famílias. Nós também estamos preocupados com esse desafio. O desafio da água é daqueles com os quais temos trabalhado com o Ministério para que, de facto, Luanda possa, nos próximos tempos, ver alterado o quadro de distribuição de água que hoje ronda o cerca de 25%, 30% da capacidade de distribuição de água que a EPAL tem e que, de facto, não responde às expectativas dos cidadãos. E como deve calcular, estamos empenhados em continuar articulados com o setor que dirige o programa para que Luanda possa dar resposta a essa necessidade que temos dos cidadãos. A questão da mobilidade continua a ser também um problema para os municípios de Luanda. Entre as várias preocupações, a questão da mobilidade, eu falo da 21 de janeiro, a chamada Rocha Pinto, a estrada direita do Camama, também partindo do Golfo. O próprio governador fez um trabalho ali na Rua do Laboratório de Engenharia, também para facilitar a mobilidade, e ainda há quem encontre necessidade de alargamento de partes críticas do troço, desses troços como soluções. Existe algum plano na sua governação para dar maior fluidez nestas zonas que indiquei e outras que o senhor também daqui indicar, que são eventualmente cadastradas pelo GPL? Nós temos um plano de melhoria de vias. Para começar, Luanda tem vias secundárias e terciárias que, se nós intervencionarmos estas vias, poderão criar uma maior mobilidade no trânsito na província de Luanda. O nosso gabinete de intervenção das áreas técnicas já fez um levantamento que já concluímos de vias secundárias estruturantes. Estas vias secundárias estruturantes já constam de um plano de intervenção de vias e de melhoria de vias que estamos neste momento a implementar. Às vezes agora com a necessidade de fazermos um ou outro acerto administrativo, as obras ainda, em alguns casos, não se iniciaram, mas nós vamos intervencionar várias vias secundárias estruturantes na zona de Viana, na zona do Quilambaquiás, também e do Kazenga, que compreendemos serem vias secundárias estruturantes e que permitem uma mobilidade mais facilitada dos cidadãos para essas vias. Esse trabalho está a ser feito. Independentemente deste trabalho, há também outras ações de âmbito central que estão a ser projetadas no conjunto de melhorias de vias, sobretudo agora com as vias para as acessibilidades ao novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto, e que no conjunto das ações que estamos a desenvolver da reparação, de construção destas vias, Luanda poderá assistir a um melhor trânsito nos próximos tempos. Falando desta questão, acrescentando também a questão da mobilidade, falo dos transportes públicos, que é um verdadeiro dilema, porque não acho que se entreguem autocarros, falam-se de autocarros, mas continuam sempre com os constrangimentos, as paragens cheias, e agora vi que também lançaram um modelo de um serviço noturno e também de apoio aos estudantes. Nós estamos a fazer um trabalho de inclusão do serviço público de transporte na província de Luanda, porque o nosso entendimento é que se nós tivermos os serviços públicos muito melhor estruturados, nós estaremos a dar uma melhor qualidade à mobilidade dos cidadãos na província de Luanda. Atenção de que os que usam os serviços públicos são a maioria e nós temos que conseguir criar condições para que possamos entregar um serviço de qualidade. É verdade que as empresas operadoras as quais foram beneficiadas de transporte para executarem esta operação em Luanda estão a fazer o seu trabalho, é verdade, apesar de que nós também temos notas negativas e que estamos a articular para a melhoria da atividade das empresas de transportes públicos a nível da província de Luanda e com as quais a nossa direção de transportes já está a articular com as empresas
no sentido de haver um maior aproveitamento dos meios que foram colocados à disposição. Portanto, a nossa sensação é de que, muitas vezes, os transportes que foram atribuídos não são colocados nas frotas, nas rotas, nos momentos em que os cidadãos mais precisam, e esse trabalho de fiscalização está a ser melhorado. Nós estamos a criar condições internas para reforçar E por que é que isso acontece? esta fiscalização. Portanto, nós temos que conseguir perceber das empresas quais são as razões que levam a motivar a não utilização dos meios nas rotas em que foram estabelecidas, nos momentos em que mais se precisam dessas rotas, mais desses meios. A primeira impressão que tenho é que é um trabalho que deve ser melhor fiscalizado. E é nossa responsabilidade assegurar essa fiscalização, e o governo da província de Luanda vai continuar a alinhar todos os mecanismos para que a fiscalização, as empresas que foram merecedoras da atribuição destes autocarros possam continuar a prestar um serviço de qualidade aos cidadãos. Outros atores que entram nesta equação da mobilidade e que não podem ser esquecidos são os taxistas e os culpa-patas. O trabalho que tem sido feito, eu sei que também é um trabalho de um registro e que há poucos dias vocês prolongaram esse trabalho. O que é que se pretende? Como é que vocês pretendem atuar com estes atores que entram nesta equação? Este é um trabalho que está a ser potenciado pelo Ministério dos Transportes. Não é? Nós também temos todo o interesse de termos os operadores do transporte público identificados para podermos planear melhor as ações que visam melhorar a atividade em si. E neste sentido, nós também estamos a cadastrar em toda a província os mototaxistas e queremos, sobretudo, dinamizar e organizar a atividade de mototáxi. Hoje, todos nós reconhecemos que essa atividade é feita até com muitos riscos para os utilizadores destes serviços. Portanto, muitos destes motoqueiros usam estes serviços sem o cumprimento de regras fundamentais de trânsito, usam esses serviços sem os equipamentos de segurança. Estamos preocupados com esta situação e sobretudo porque coloca em causa a segurança das pessoas, não só dos mototaxistas, mas também de outros cidadãos que estão nas vias. E essa é a nossa preocupação e vamos continuar a trabalhar neste sentido. Falamos aqui, as chuvas trouxeram sempre à superfície muitas debilidades a nível estrutural e outras na sua província de Luanda. Ontem mesmo começou Cacimbo, temos a época seca e nós gostaríamos de saber se nessa época o GPL tem já cadastrado zonas e tem algum plano de intervenção neste sentido? Quando chegamos a Luanda, há 8 meses, um dos primeiros trabalhos que realizamos foi trabalhar com as unidades que existem na província para determinar qual era a situação da macro, micro drenagem e dos pontos de alagamento, das bacias de retenção que a província tem. E este trabalho permitiu-nos ter uma noção do que é preciso fazer em Luanda para melhorar a capacidade de drenagem das águas pluviais. E, tão logo demos início às nossas funções, iniciamos uma operação de reperfilamento, de limpeza e da melhoria da condição de funcionamento das valas e dos caminhos naturais da água. E este trabalho permitiu-nos que tivéssemos um impacto muito menos negativo com as últimas enxurradas que a província assistiu. E é nesta senda que vamos continuar a trabalhar. Nós, nos próximos dias, vamos realizar uma reunião de planificação da atuação de um programa de manutenção das infraestruturas de macro
microdrenagem da província de Luanda. Portanto, está para acontecer na próxima sexta-feira uma reunião na Unidade Técnica de Saneamento e Gestão de Luanda com os administradores municipais para que todos possamos perceber que nesta fase temos que dar início a um conjunto de ações que visam prevenir que situações tão desagradáveis como assistimos agora possam ter cada vez menos impacto. Claro que não passa simplesmente pelo reperfilamento das vias, das valas ou da melhoria dos caminhos naturais da água, passa também pela mudança de consciência dos cidadãos que muitas vezes constroem e ocupam espaços que estão identificados como zonas de risco. Estas zonas de risco, enquanto coordenador da Comissão Provincial de Proteção Civil da província de Luanda, estão identificadas, são conhecidas e todo esse trabalho está a ser feito para que possamos melhorar a atuação dos órgãos de proteção civil e das administrações municipais, no sentido de que o impacto com as chuvas nos próximos anos possa ser cada vez menor em relação aos danos que causa. Vou pegar duas deixas da sua última intervenção. As chuvas continuam ainda a matar em Luanda e falou aqui de algo que é da prevenção, porque a ideia que os munícipes têm é que o governo age sempre na reação e nunca há um trabalho de prevenção. E foi bom ter ouvido da primeira pessoa falar da prevenção também. Isto foi importante. E da proteção civil. E que se tem também é que ainda há um investimento, há muito trabalho a ser feito a nível da proteção civil em Luanda. A nível da proteção civil há um trabalho que deve ser feito, mas talvez, Laureano, dizer aqui que nós, para a gestão da microdrenagem de Luanda, devíamos prestar atenção, e estamos a prestar atenção, à Unidade Técnica de Saneamento de Luanda. Esta unidade é aquela que tem a responsabilidade de assegurar a gestão, a operação e a manutenção das valas, dos caminhos naturais de água, das hectares, das bacias de retenção e de todo esse sistema que permite que a província tenha uma melhor drenagem das águas naturais, pluviais e todos os resíduos que a província produz. E esta unidade é daquelas que está neste momento a merecer uma atenção especial do Governo Provincial de Luanda, porque se conseguirmos assegurar que a UTGSL tenha capacidade operativa, nós, de forma preventiva, estaremos a garantir que daremos melhor serviço aos cidadãos. E, para o efeito, já temos aprovado pelo Sr. Presidente da República, que também está preocupado e alinhado com este mesmo princípio, uma operação para o reequipamento e reequipamento e enquadramento do pessoal técnico da Unidade Técnica de Gestão e Saneamento de Luanda e o reequipamento técnico com caminhões de sucção, com carros com máquinas para a limpeza das valas giratórias e todos os outros equipamentos necessários para que a UTGSL possa responder com maior eficiência este tema da gestão. Quanto é que está avaliada esta operação? O reequipamento da UTGSL está avaliada entre 30 e 50 milhões de dólares. Portanto, estamos nesse momento a identificar soluções financeiras. Já existe uma aprovação para que se efetive a aquisição destes equipamentos, mas também existe já uma aprovação para que o quadro dos funcionários da Unidade Técnica de Saneamento e Gestão de Luanda possa efetivamente ser ultrapassado. Há uma situação de contratos dos cidadãos, dos funcionários desta unidade, que de facto não é confortável e que, compreendendo isso, trabalhamos neste sentido e hoje temos condições de poder dar resposta a essa situação.
Este ano o problema dos edifícios em risco de desabamento voltou à tona e o que se tem assistido é mais uma atitude reativa do que proativa das autoridades. Está claro que existem muitos estudos de cadastramento, e aí também o papel do Laboratório de Engenharia de Angola, mas quase nada se vê em termos de intervenções preventivas, estruturadas e ligadas à manutenção ou destruição dos edifícios. Isto é um problema nacional. Muito recentemente, este tema foi apreciado em sede do Conselho de Ministros. O governo tem um plano aprovado e está a ser dirigido pelo Ministério das Obras Públicas e que dará certamente a seu tempo a resposta necessária para este tema dos edifícios que foram construídos há muitos anos e que hoje não têm condições e que devíamos rapidamente destruí-los ou o que for. Este trabalho, ao nível da província de Luanda, nós temos os edifícios cadastrados, identificados e todo o trabalho que está a ser feito é para que os mais críticos possam ser os prioritários, naturalmente, garantindo que não coloquemos em risco as pessoas que hoje estão nestes edifícios. E como disse, não pode ser um trabalho apenas de isolamento dos edifícios, tem que existir condições para que os cidadãos possam efetivamente serem realojados e para isso é preciso que criemos condições, é preciso que existam condições e para que estas condições possam ser materializadas, no caso da província de Luanda, em coordenação com o Sr. Ministro das Obras Públicas, foram identificadas soluções que, previamente aprovadas pelo Sr. Presidente da República e que o Ministério vai dar agora sequência. Com a criação destas condições, teremos os critérios necessários para a transferência dos cidadãos. Todavia, a Comissão de Proteção Civil da província de Luanda faz um monitoramento quase que diário dos edifícios que foram mapeados, no sentido de assegurar que exista um controlo sobre a atividade dos edifícios em si e a segurança dos moradores. E é por causa deste trabalho que nós temos conseguido assegurar que até aqui não tivéssemos um desastre fatal. E vamos continuar a trabalhar com essa combinação de esforços para ver se rapidamente conseguimos retirar as pessoas, realojá-las. E quantos edifícios têm mapeados? Portanto, em estado crítico são 36 edifícios e não tão críticos devemos ter mais 30, entre outros. Pois há a questão aqui do próprio realojamento. Esta semana, o Novo Jornal publicou na sua página online que os moradores do Lote 1 pretendem sair às ruas, pretendem sair nesta quarta-feira, para contestar uma alegada pretensão do GPL em colocá-los no projeto habitacional do Maé-Maé. Eles próprios já endereçaram uma carta ao Sr. Governador, com conhecimento a outras entidades e até à Assembleia Nacional. Creio que a carta já chegou ao seu gabinete, já tem conhecimento. O que tem a dizer sobre essa situação? Bom, aqui uma questão que é fundamental também transferirmos e transmitirmos. O Estado é uma pessoa de bem e por ser uma pessoa de bem, está também preocupado em assegurar que os cidadãos tenham o mínimo. E neste caso em particular e de forma emergencial, considerando o número de famílias que este edifício tem, no momento em que foi identificado que não existiam condições técnicas para que os moradores continuassem, estamos a aguardar o resultado final do laboratório de engenharia, mas todavia aquilo que é o monitoramento que fazemos do edifício, ainda nesta semana, a avaliação que fazemos demonstrou que o edifício voltou a ceder. Portanto, não existem condições para que
os cidadãos continuem a morar nesse edifício. E para isso coloca-nos numa condição emergencial. E para tal, o Governo Provincial de Luanda, o Ministério das Obras Públicas, reunidos em identificar uma solução emergencial transitória para os moradores. Colocou à disposição dos moradores, os moradores acham e entendem, estão no seu direito de entender, que não é o lugar ideal para que eles possam morar. Mas esta é a solução que o governo emergencialmente identificou e colocou à disposição para que transitoriamente as famílias fossem realojadas. Portanto, mas se as famílias têm outras condições para estar, portanto, nós aí não temos muito o que fazer. Estão criadas as condições para que as famílias possam ser realojadas, as condições existem, é imediato, mas pronto, os moradores, a Comissão de Moradores entende que não é a condição ideal, portanto nós... Mas essa emergencial leva algum tempo, porque vai fazer agora um mês já desta situação e alguns deles estão também numa situação desconfortável. Estão em casa de familiares, de amigos e outros até Como não dizia, a opção apresentada pela Administração Municipal de Luanda está disponível. Portanto, quem está numa condição complicada pode atender à Administração Municipal porque ela está disponível. Ok. Governador, temos também vários exemplos de antigos moradores, temos aqui a questão do alojamento das famílias, aqui falamos. Mas eu talvez, antes de fecharmos aqui esse tema, queria apenas dizer que a responsabilidade sobre a gestão dos edifícios não pode ser transferida completamente ao Estado. As comissões de moradores, os moradores têm responsabilidades, porque não é admissível que em determinados edifícios com que nós visitamos, os moradores de um prédio não conseguem reparar um corrimão. A reparação de um corrimão de um edifício não pode ser responsabilidade do Governo Provincial de Luanda. Nós encontramos edifícios em Luanda em que as caves precisam, neste momento, de serem limpas e estão cheias de água e compromete o edifício e os moradores dos prédios pouco ou nada fazem para a limpeza desses edifícios. Esta responsabilidade não pode ser do Governo Provincial de Luanda. Ou seja, é importante que as comissões de moradores dos diferentes edifícios entendam que, em primeiro lugar, está a segurança dos moradores do prédio. Portanto, se os moradores de um prédio não conseguem reparar um edifício, não conseguem contribuir para meter uma lâmpada, não conseguem contribuir para reparar um passeio ou pintura do seu edifício na parte interior, portanto, fica muito difícil perceber que esta responsabilidade de ações que são internas à vida da convivência em comunidade sejam responsabilidades do Estado. Portanto, nós temos aqui que apelar para que os cidadãos, as comissões de moradores, possam efetivamente exercer o seu papel, o da participação e contribuição dos moradores dos diferentes edifícios que a província tem e que, no nosso caso, também têm fortes responsabilidades. Dizer que os moradores, as comissões de moradores, tanto têm essa responsabilidade que hoje devem fazer parte da proteção daquilo que é a atividade do edifício. Não se pode permitir que ainda hoje existam prédios em que estão a acontecer obras no terraço. Portanto, não pode ser somente uma responsabilidade da fiscalização do governo da província de Luanda, mas também das comissões de moradores que esses edifícios têm. Questão de atitude e consciência. Trazemos também aqui o exemplo dos ex-moradores da Chicala e da Ilha de Luanda, entregues há anos a sua sorte nas cubatas de chapas pelo Zango e Colibengo. E no mês passado o Presidente da República aprovou um plano para a construção de 1.500 habitações
sociais. A questão que coloco é que a resolução destes pendentes, porque já se construíram ao longo daqueles zangos todos várias residências para alojar estas pessoas e agora há mais um plafond para a construção de mais 1.500. Como é que fica a situação dessas casas? Quem está lá? As pessoas continuam desalojadas? Continuam. Nós primeiro queremos saudar a iniciativa do Sr. Presidente da República por aprovar e autorizar a construção destas moradias. É uma preocupação que também a nós faz muita confusão. E que, com esta medida do Sr. Presidente da República, nós vamos poder, enfim, resolver uma situação que há muito nos desgasta a todos e também inviabiliza a continuação de um projeto estruturante, que é a continuação da via do Zango. A estrada do Zango está condicionada, a sua conclusão, aos moradores que estão no corredor central. E esta medida vai, de facto, aliviar também a pressão que o governo provincial de Luanda tem em relação a essa matéria. Nós estamos focados para a solução e não queremos olhar para os constrangimentos que levaram com que esses cidadãos não fossem realojados. O problema existe, as famílias estão identificadas, foram mapeadas, o projeto de construção destas casas foi aprovado e nós queremos estar focados nessa solução para garantir que os cidadãos, moradores provenientes da ilha e aqueles que foram também cadastrados que estão nesta condição possam rapidamente serem transferidos para as suas moradias. Mas a questão, volto a colocar a mesma questão que ainda não respondeu. É aquilo no passado, mas no passado foram construídas ao longo do Zango várias habitações para realojar estas pessoas que vieram da Chicala, da Ilha do Cabo, da Boa Vista. E então quem é que ficou com as casas? Será a necessidade agora do Presidente autorizar a construção de novas casas? Estas pessoas nunca foram para as casas pelas quais foram construídas. É também importante perceber que Luanda teve vários projetos de realojamento e todos os projetos de realojamento permitiram beneficiar várias zonas de Luanda. Portanto, o meu conhecimento é que os diferentes projetos do Zango não foram sucessivamente construídos para os que foram transferidos da ilha. Não, existem várias zonas de realojamento em Luanda e os projetos de construção foram feitos nesse sentido. Como dizia, a solução é encontrarmos rapidamente residências para estas famílias que foram cadastradas. E é importante também reafirmar de que, ao longo dos últimos anos, os projetos, os moradores da ilha nunca foram este número. O número era maior. Portanto, significa que há um programa que foi sendo feito, eventualmente com os erros que existam, mas o programa foi sendo feito. Hoje nós temos deste lote, deste grupo de cidadãos, mais estes que estão identificados e cadastrados pelo governo provincial de Luanda e pelas autoridades ao nível central e que agora, com a aprovação feita pelo Sr. Presidente da República, vamos trabalhar no sentido de ver ultrapassar essa questão. Mas, na realidade, então, era uma situação que planecia, se não fosse essa autorização do Presidente, que estas pessoas continuam, nas vias continuam, além das casas foram ocupadas por alguém que não elas, que é uma situação que permanece há vários anos, Sr. Governador. Repito, nós não conhecemos o histórico da ocupação das residências e estamos focados em continuar a criar condições para estas famílias em concreto que não têm habitação. Ok, muito obrigado. Sr. Governador, esteve 5 dias a trabalhar no bairro de Paraíso, Cacoago. Vai dar continuidade a este tipo de iniciativas? O nosso programa de governação é de proximidade. Desde que chegamos a Luanda, temos feito várias ações ao nível dos diferentes municípios de Luanda.
naturalmente, temos a pretensão de continuar a fazer esse trabalho. O senhor, na entrevista que concedeu à LAC, o senhor alerta para não cautela das expectativas em relação à eficácia das autarquias na resolução dos problemas das populações. Como entender o seu alerta a partir do princípio que, como sistema centralizado que nós temos, muitas vezes não tem conseguido resolver os problemas básicos? O atual modelo, em que as administrações são excessivamente dependentes do governador, também não ajuda na resolução de muitos problemas. Se o modelo estivesse a funcionar, na nossa visão, se estivesse a funcionar de facto, não haveria necessidade do governador ter de ficar, por exemplo, 5 dias num bairro para ver as coisas acontecer. Para isso teríamos os administradores. Independentemente do modelo autárquico, o governador não teria nenhuma impossibilidade de estar em qualquer circunscrição. Portanto, não podemos passar a ideia de que, quando é autarquia, o presidente não pode ficar, por exemplo, 5 dias numa província. Não é isto. A autarquia é um modelo de governação, é uma entidade que presta serviços a uma comunidade, mas, certamente, no modelo autárquico existe uma subordinação, nem que seja administrativa, de um poder mais central. A desconcentração administrativa é um processo que, certamente, em sede do poder autárquico, irá acontecer com maior eficiência, eventualmente. Tanto são modelos. O nosso país, durante esses anos, tem seguido o modelo. Estamos a trabalhar. Lembrar que a proposta para que esse efeito acontecesse surgiu do governo do MPLA e estamos a trabalhar no sentido de materializar esta expectativa. E como dizia, e repito, é preciso que, então, criemos condições para educar os cidadãos para esta nova realidade. Portanto, e é por isso que dizia que não é necessariamente assumido de que um modelo autárquico significa maravilhas para todo mundo. Mas esse é um modelo que modelo autárquico, é um compromisso que o Estado assumiu e disse aqui o seu partido governa, e é um caminho a seguir e até tem dignidade constitucional. E a pergunta que ele coloca acredita na eficácia do modelo autárquico como solução para a gestão do poder local? É apologista desse modelo? Não, são modelos e só a prática nos vai ensinar se estamos a seguir o caminho certo. Nós conhecemos realidades distintas, aquelas em que o modelo funciona bem, em que a participação dos cidadãos é mais consciente, e é importante referir-se isso, de que é preciso também que possamos preparar as pessoas para esta nova realidade, onde os cidadãos não só têm deveres, mas também têm obrigações. E as obrigações são exigentes. E para que se possa manter efetivamente uma autarquia funcional, é importante que ela tenha arrecadação de receitas. E a arrecadação de receitas é feita, sobretudo, no perímetro do seu espaço de jurisdição. E se os cidadãos não tiverem consciência de pagar o seu imposto, de cumprir com as suas obrigações fiscais, de cumprir com as suas obrigações sociais, esta autarquia terá certamente ainda muita dificuldade de materializar aqueles que são os seus programas. Logo, as empresas que estão nesse território, os cidadãos que moram nesse território, terão também obrigações para essa atividade. O que, de todo, é bom quando os cidadãos têm noção da razão do cumprimento das suas obrigações, é bom para a sociedade, porque também, se os cidadãos cumprem efetivamente as suas obrigações, podem exigir mais de quem efetivamente os governa. Também um modelo muito bom para a governação de proximidade, que acabou de falar. Exatamente. Portanto, nós também assistimos em determinados ciclos uma pressão sobre
os cidadãos em relação àqueles que são as obrigações de quem governa. Mas também assistimos, no sentido inverso, cidadãos que exigem de uma obrigação de deveres que eles não cumprem. Portanto, nós temos a várias escalas diferentes situações dessa natureza e, portanto, devemos continuar Governador, a prestar atenção. Estamos já a correr contra o tempo e por questão de economia vou já aproveitando. Era sobre a questão. O Tribunal de Contas recomendou ao GPL a repetição de provas para os concorrentes de algumas carreiras técnicas no concurso público, ao concurso público de ingresso à vossa instituição. O que é que terá falhado desta vez? Não, nós já concluímos o processo de concurso público, portanto, foi muito antes, inclusive, de termos chegado ao governo da província de Luanda, em que identificaram-se incongruências em sede do processo de recrutamento e, logicamente, uma atitude bem tomada do Tribunal de Contas de solicitar uma reapreciação do processo e que foi feito. Foram seguidas as diretrizes para o efeito, concluiu-se o processo. Os funcionários já estão, inclusive, nas suas diferentes administrações, ao nível do governo da província de Luanda. Portanto, estamos hoje a afinar uma ou outra situação, mas que não belisca agora todo o processo. Mas ainda ontem, na página do Governo da Província, há uma publicação em que fala que, por recomendação do Tribunal de Contas, vai ser tido um trabalho com os técnicos de algumas categorias, técnicos de segunda e terceira, técnicos superiores de segunda e terceira classe e técnicos médios de terceira classe. Não, é um trabalho de conformação apenas e que não belisca efetivamente o próprio concurso. Portanto, não é uma situação grave. É uma situação. Nós vamos já para a parte, porque o senhor também é primeiro secretário do MPLA em Luanda, e é isto também com essas obrigações que tem. Vamos deixar a figura do governador e falar agora com o Manuel Homem, primeiro secretário do MPLA em Luanda. E está claro, é primeiro secretário desde outubro. Primeiro é governador, depois foi, desde a 6 de outubro, primeiro secretário do MPLA em Luanda. É claro que neste período de governação de Luanda, o senhor também tem conseguido conquistar a simpatia de muitos luandenses. É chamado, dizem que Manuel é o homem, é o haja homem, muitas vezes, e é também um governador dos afetos. Chamam-lhe algumas vezes o Ticelito de Luanda. Não sei se tem noção disso, mas há quem diga que Manuel Homem encontrará o empecilho na gestão da sua popularidade como governador, porque o senhor está com índices de popularidade daquilo que podemos apreciar, muito aceitáveis, mas vai encontrar esses empecilhos quando der a cara como primeiro secretário do MPLA em Luanda. Quer reagir a essa observação? Primeiro dizer que nós temos, nas nossas funções, exercido o papel de primeiro secretário do partido em Luanda. Portanto, nunca deixamos de fazer desde 6 de outubro. E vamos continuar a executar, a fazer aquilo que é o nosso trabalho dentro da nossa estratégia de trabalho. Portanto, não estamos preocupados com esse tema. Mas quando foi indicado como primeiro secretário do Provincial de Luanda, disse que a expressão é sua, que Luanda se mantenha o bastião do MPLA como sempre foi. Mas só que nessa altura Luanda já não era o bastião do MPLA porque o MPLA perdeu Luanda para a UNITA nas últimas eleições. Creio que o que queria dizer aí é que Luanda volta a ser o bastião. O Luanda é o bastião do MPLA. Como se perdeu o bastião? O MPLA perdeu Luanda para a UNITA nas eleições passadas. A UNITA teve a dobrar, teve porcentagem, teve mais de 60%, o MPLA ficou com 30%. O MPLA perdeu nas províncias de Luanda, do Zaire e Cabinda. Isto não impede que o MPLA continue a ter Luanda como seu bastião. E vai continuar a ter. Como assim, como é que pretende? Porque o trabalho que o senhor tem é de recuperar aquilo que alguém perdeu. É uma missão de recuperar a dama perdida. É trabalhando, reconhecendo quais são os erros que cometemos enquanto partido e, com base nisso, continuar a reafirmar ao povo angolano, ao povo de Luanda, foram esses? Ao povo de Luanda, aqueles que são os compromissos que o MPLA tem
para a província de Luanda. E que erros foram esses? Só se pode corrigir se assumir os erros. Já fez esse balanço de trabalho? Um dos primeiros erros, e se calhar aquilo que nós consideramos muito mais expressivo, é o contacto, a aproximação do MPLA às suas bases. E esse trabalho de aproximação do MPLA às suas bases na província de Luanda, com os seus militantes, é daqueles com os quais estamos a prestar bastante atenção. E estamos a trabalhar afincadamente para que as bases do nosso partido em Luanda estejam mais alinhadas com aqueles que são os princípios da direção do nosso partido na província e da direção do nosso partido de forma central. E esta atividade é crucial para que a nossa ação em Luanda continue a merecer a confiança de todos os munícipes da província de Luanda. O lema era descer as bases para subir com elas. O que é que falhou? Pela não desceu suficientemente as bases, ou as bases não entenderam a mensagem e não subiram com... O problema não era efetivamente descer as bases e subir com elas. O problema era descer as bases e manter com elas. É uma correção ao tiro que faz, eu lembro. Portanto, é uma melhoria da forma de atuação do partido em relação à sua atividade político-partidária. Mais do que fazer populismo, o partido tem que estar focado em assegurar a realização das ações com que se compromete. O comprometimento dos militantes do partido, o comprometimento pelas causas que defendemos é fundamental para garantir que a nossa ação, enquanto dirigentes dos partidos, do partido, aos diferentes níveis, tenha efetivamente aceitação junto dos nossos militantes. E este trabalho de aproximação dos dirigentes com a base do partido, com os militantes do partido, este trabalho de acompanhamento da atividade dos nossos comitês de ação e da atividade dos nossos comitês, dos órgãos intermédios, são fundamentais para melhorar a nossa organização interna. E se nós, e com este trabalho, teremos condições de certeza de transferir a todos os nossos militantes aquela que é a perspectiva que nós temos e aquela que é a visão que também trazemos para continuar a manter a realização daqueles que são os desejos e as pretensões do povo angolano. Estamos mesmo já a terminar. A UNITA, partido da oposição, deu agora a conhecer Adriano Sapinala como novo secretário do partido em Luanda. É comum na política os adversários acompanharem as movimentações uns dos outros. Aliás, o MPLA perdeu Luanda, como já aqui disse, nas últimas eleições e não pode ficar distraído. Tem estado a acompanhar aquele que será agora o seu novo concorrente do ponto de vista partidário? Estamos a acompanhar e desejamos-lhe sucessos na sua atividade profissional. Já preparou para o receber na qualidade do governador, receber o primeiro secretário, como fez com o seu xará, o Manuel, o que conquistou Luanda, Manuel o Conquistador? Não. Precisamos separar de que nós temos responsabilidades de governação e que com isso temos também essa coerência de perceber que adversários não são inimigos, efetivamente. E como é que avalia? O que é que acha de Adriano Sapinala? O que é que acha de Adriano Sapinala como político? Qual é a avaliação que faz? Os políticos avaliam uns aos outros. Não se faz avaliação de políticos que não se tenha contacto. Não tem contacto? Não tem acompanhado? Portanto, vamos aguardar. Vamos aguardar. Uma última pergunta, e esta é muito pessoal, e também para fechar. E é colocada aqui, você muito informal, e fazer a pergunta assim para responder. Manuel, Luanda precisa de ti. Estou a trabalhar para que Luanda possa ter de mim o melhor que sei
e que possa, de facto, ajudar Luanda a ser cada vez mais uma cidade agradável para todos aqueles que decidiram aqui ficar. Muito obrigado. Foi aqui a conversa com Manuel Gomes da Conceição Homem, o 24º governador da província de Luanda, precisamente no dia em que assinala 8 meses de governação. Foi aqui o balanço, foi aqui também aqui a retrospectiva de todo o trabalho que tem sido feito aqui para um novo jornal.